Então, observe que todos esses elementos aqui, ó, enxofre, oxigênio, selênio, todos esses elementos são da família 6A. Todos estão ligados ao hidrogênio, pela mesma fórmula H2O, H2S, né? Então, todos são da mesma família, estão ligados ao hidrogênio da família 1A. Só que a temperatura muda, ó. A da água é 100 graus Celsius, a água para entrar no estado gasoso é 100 graus Celsius, os outros já, a temperatura negativa já estão no estado gasoso, né? Esses três aqui, compostos, na temperatura ambiente, já está no estado gasoso. Ele quer saber por que a água tem uma temperatura de ebulição 100, se o oxigênio, o enxofre, o selênio estão todos na mesma família, se ligam com a mesma equação, formando a mesma quantidade de átomos para formar sua molécula, e aí o que é que faz com que essas temperaturas sejam diferentes? Para cá, vestibulando. Olha, vocês estudaram, vem comigo aqui, para cá, Jonathan. Observem aí, Jonathan está olhando ali os gols do Fantástico. Observem que vocês estão vendo aí nessa questão o que é que faz com que um composto ligado da mesma família, com o mesmo elemento, por que a temperatura muda. Então eu tinha lá a água, 100 graus Celsius. O que é que acontece? A temperatura, para você separar, você tem lá um copo com água, está aquecendo esse copo, essa panela com água está aquecendo, e a água vai passar para o estado gasoso, você tem que separar ali, não é a ligação entre os átomos que compõem a molécula, não é a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, você vai ter que separar uma molécula de água da outra para que elas entrem no estado gasoso. Então, a mudança de estado físico, tá certo? Você está separando as moléculas uma da outra, ou seja, são as forças que ligam as moléculas, são as forças intermoleculares. Então, quando há uma mudança de estado físico, você está, na verdade, separando uma molécula da outra. Por isso que a mudança de estado físico não é uma reação química. Não ocorre uma reação química, porque para ocorrer uma reação química tem que quebrar as ligações e formar outras. Então, para uma reação química, você tinha que separar o hidrogênio do oxigênio da água, né? Aí vocês observaram que tinha que quebrar as ligações, e lá vocês viram que as ligações podiam ser iônicas, podiam ser metálicas ou podiam ser covalentes. Então, quando eu estou mudando o estado físico, separando as moléculas, o que liga uma molécula a outra não é nada de covalente, iônica e metálica, porque isso aí é o que liga um átomo a outro. O que liga o átomo de hidrogênio ao átomo de oxigênio na molécula de água são as ligações químicas. Mas essa questão quer saber por que para separar uma molécula da outra. Então aí são as forças intermoleculares. Então vocês têm que lembrar de estudar que entre moléculas, né, existe o dipolo-dipolo, né, o dipolo permanente, existem as ligações de pontos de hidrogênio, ok? As de Van der Waals, né? Então você tem que dar uma estudada nas ligações entre moléculas, tá? As forças entre moléculas, ali não é uma reação química, tá certo? Não é um fenômeno químico, ok? É um fenômeno físico, você está só separando as moléculas. Agora, quando você fala em ligação covalente, iônica e metálica, aí sim você está falando ligações entre moléculas, você está falando, né, na parte da química. E pontos de hidrogênio, Van der Waals, dipolo permanente, aí já são o quê? Dipolo induzido, aí já são as ligações entre moléculas, tá certo? É o que faz uma molécula estar junta da outra. Então, porque a água é a 100 graus Celsius e a outras substâncias lá, estava lá, menos 20, menos 30, menos 50, se são da mesma tabela periódica e estão ligados ao hidrogênio. Porque a água, H2O, devido à forma da sua molécula, né, uma molécula polar, que depois a gente vai até estudar isso aqui numa aula, revisar, embora lá no nosso blog você acessando já existe com certeza alguma aula com relação a isso, mas só que a água, né, ela é muito forte, uma molécula de água se liga a outra, muito forte, exatamente devido a essa sua parte da sua polaridade, né? Forma-se quase polo positivo e negativo, não que não chega a arrancar os elétrons como uma ligação iônica, tá certo?
mas a água, uma molécula de água se liga a outra fortemente, porque elas têm polo positivo e negativo, a água é uma molécula polar, e aí elas se juntam mais fortemente. Por isso que a água, para separar, é a 100 graus Celsius, porque para separar essa força, essa ponte de hidrogênio, que chamam ponte de hidrogênio, ligações de hidrogênio entre duas moléculas de água, você tem que oferecer muita energia, por isso que a água só entra no estado gasoso a 100 graus Celsius. Agora lembre-se, quando você liga um NaCl a um outro NaCl, aí o NaCl vocês viram que aí já são a ligação entre o Na e o Cl já é uma ligação química iônica, né? Então ali elas são atraídas, as moléculas do sal de cozinha da nossa casa, o NaCl, elas são atraídas através de uma força eletrostática. O Na mais, o Cl menos, aquela molécula ali, né? Então, quando você tem lá o NaCl, para separar o sal de cozinha, você tem que oferecer muito mais energia, por isso que a 100 graus Celsius, ele está lá no estado sólido. Você tem que botar 120, 130 e ir aumentando essa temperatura até separar uma molécula da outra, porque elas estão atraídas através de força elétrica, tá certo? Já a água não. A água, ela é uma molécula, porque ali existem ligações covalentes, tá certo? O NaCl não é uma molécula, o sal de cozinha não é uma molécula, ele é um composto químico, como a água é um composto químico, como todas as substâncias são compostos químicos. Então o NaCl, o que liga ali o Na ao Cl é que um perdeu o elétron, o outro ganhou, um ficou positivo, o outro ficou negativo, né? Então ele se atrai, a gente chama de ligação iônica, né? Não forma uma molécula. Já, então o NaCl, se cair lá no vestibular, o NaCl ele não é uma molécula, ele é um composto químico, como a água é um composto químico. Só que ele não é considerado uma molécula porque ele se ele se forma através da ligação iônica e uma molécula do NaCl com outra molécula do NaCl se atrai também através de força elétrica, força eletrostática, ok? Já a água, como forma que vocês aprenderam em sala de aula, ligação covalente, eles formam a sociedade onde o oxigênio não arranca o elétron da água, do hidrogênio, ele simplesmente traz para mais próximo por ser mais eletronegativo, mas ali ele já forma uma ligação química chamada covalente e aí a água ele é uma molécula. Só que a molécula da água, ela por ter essa diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio, por ter essa diferença de eletronegatividade entre os dois, ele forma, né, aqueles que a gente chama de polo, né? O elétron do hidrogênio fica mais próximo do oxigênio, formando ali, né, um polo negativo, um polo positivo. Pela sua estrutura molecular, que a gente pode ver isso em outra aula, ele forma uma ligação, ele forma uma molécula polar, então, devido à sua geometria molecular da água, lembre-se, a água ela é uma molécula polar, tá certo? Então, devido à sua geometria da água lá, angular, ela consegue ter polos positivo e negativo, e a outra molécula de água, quando se junta, eles se juntam mais fortemente através de uma ligação entre moléculas da água, chamado entre uma molécula de água e outra molécula da água, chamado de ponte de hidrogênio. E elas é mais difícil de separar do que as outras moléculas que são apolares, porque as outras moléculas são apolares, a força que une elas é menor, então ela tem um ponto de ebulição um pouco menor, tá certo? Agora a água, como são ligadas uma molécula da água, a outra molécula de água por ponte de hidrogênio, então ela é mais difícil de separar uma da outra. Por isso que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, enquanto das outras moléculas, olha aí na telinha, quando das outras moléculas, ó, você tem aqui dos outros hidretos aqui, ó, tá? Esses outros 3 hidretos aqui, você tem que com a temperatura menos 50 já está no estado gasoso. Por quê? Porque essas moléculas aqui, tá, que vocês estão vendo, elas não são ligadas por pontes de hidrogênio. Se elas não são ligadas por pontes de hidrogênio, elas estão mais fracamente ligadas uma a outra, né? Elas são ligadas pelas forças, vocês viram, de polo permanente, tá certo? Então, elas são mais fracas, por isso que a temperatura de ebulição é menor. Então, vestibulando, se cair aqui no vestibular, ó, tá aqui a água e tá aqui esse outro hidreto, tá certo? O que é que acontece? Porque a água, para entrar em ebulição, é 100 graus Celsius e esse outro hidreto é menos 50. Então, você vai responder,
porque a ligação entre as moléculas de água são ligações por ponte de hidrogênio, então estão mais fortemente ligados. Então, para separar uma molécula de água da outra, eu tenho que oferecer mais energia e eu só consigo isso na pressão ambiente quando tiver 100 graus Celsius. Já esse outro hidreto aqui, ó, tá certo? O que é que acontece? Eles não são pontes de hidrogênio, então uma molécula está ligada à outra por uma força menor, aí eu consigo separar elas mais facilmente, por isso que com a temperatura de menos 50 graus Celsius, ela já está no estado gasoso, ok? Então lembre-se, mesmo o oxigênio da família 6A, o enxofre da família 6A, por que essa diferença enorme de temperatura? Devido à ponte de hidrogênios que existe na molécula da água, ok? Então, ele quer saber exatamente o que? Essas observações podem ser explicadas respectivamente. Então,